Dia 4 de novembro é uma data decisiva para a Ucrânia, porque vai rolar, segundo a Rússia, uma série de referendos espalhados pelo país para saber o que Zaporizhia, Kherson, Lugansk e Donetsk querem para o seu futuro. Pertencer à Ucrânia, pertencer à Rússia ou ficar independente. Liz Truss, primeira-ministra do Reino Unido, monta o gabinete mais diverso da história do Reino Unido, inclusive com a vice-primeira-ministra sendo uma mulher e o chanceler, o cargo para um homem negro. Porém, na questão ambiental, eu diria que ela fez uma nomeação extremamente polêmica. Ponto importante também para o Irã, que a AIA, a Agência Internacional de Energia Atômica, garantiu que o Irã hoje tem sim capacidade técnica, tem sim capacidade bélica para desenvolver as suas próprias armas nucleares, e a Rússia afirma com todas as letras em reunião no Extremo Oriente: o Ocidente traiu os países pobres. Por que será, hein? Inclusive falou que tem um monte de bobagem sendo falado a respeito do teto do petróleo. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, vídeos diários aqui de geopolítica e atualidades. Para quem não sabe também, sou candidato a deputado estadual pelo estado de São Paulo e conto muito com o seu apoio para conseguir fazer a voz do povo paulista ser representado pela LESP, com conhecimento, técnica, e escutando principalmente a voz do povo. O que o povo mais quer, eu quero representar a população paulista na nossa Assembleia Legislativa. Então, se você quer saber das minhas propostas, quer me apoiar, me segue nos meus links oficiais aqui, ó. Tem meu WhatsApp, Telegram, enfim, para você conseguir, mesmo que não seja de São Paulo, tá? Conseguir apoiar a minha candidatura. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte. A gente teve um ponto importante hoje relacionado ao partido do Putin, as principais lideranças, afirmando que o povo russo vai se unir novamente. Lembrando que, segundo a Rússia e o Putin mesmo falaram em uma série de declarações sobre isso, não existem diferenças culturais, étnicas, históricas entre Belarus, a Bielorrússia, a Ucrânia e a Rússia. Eles alegam que é um povo só, que a Ucrânia não tem sua própria cultura. Isso, segundo palavras do Putin, pela formação da União Soviética, enfim, pelo próprio contexto histórico, segundo o Putin, claro, tá? Segundo o Partido Russo, então, no dia 4 de novembro, e por que exatamente essa data? Eles consideram que é como se fosse o Dia da Unidade Nacional. É um dia em que os poloneses foram expulsos de uma invasão que eles tinham feito a Moscou, e meio que a Rússia conseguiu estabelecer uma unidade nacional dentro do seu território. Eles vão lançar mão de uma série de referendos, uma série de plebiscitos, consultas populares. E aí, população, você quer pertencer à Ucrânia, você quer ficar independente ou você quer pertencer à Rússia? Mais ou menos o que foi feito em 2014 frente à Crimeia, em que a Rússia interferiu nos territórios, invadiu os territórios e depois fez um plebiscito. Ah, professor, mas aí se fizer o plebiscito, pô, beleza, né? Porque se a população quiser pertencer à Rússia, pertence à Rússia, se quiser pertencer à Ucrânia, pertence à Ucrânia. É a autodeterminação dos povos. Então, seria legal se a gente tivesse, digamos assim, uma vistoria internacional, se fosse uma consulta popular realmente que tivesse algum tipo de observadores internacionais, algum tipo de legitimidade. Mas fazer uma votação, um plebiscito, uma consulta popular sobre a ocupação militar de um país que está interessado no processo, que quer que Kherson, Zaporizhia, Lugansk, Donetsk pertençam à Rússia, não acho que seja muito, digamos assim, democrático falando, porque não vai ter reconhecimento internacional. Ou seja, pode fazer o referendo, pode ter aprovação de mais de 90%, como foi no caso da Crimeia, e a gente nunca vai saber se de fato isso aí foi real, tá bom? O que você acha? Tá certo a Rússia de fazer esses referendos? Vai dar apoio político, claro, né? Vai dar uma justificativa para o Putin, de fato, dominar esses territórios. Lembrando que, segundo a própria ideia da concepção dessa nova Rússia, né, da nova Rússia, seria a interligação de Donbass até a região separatista Transnistria, que é uma região hoje separatista da Moldávia, que desde a década de 90 não quis se separar da União Soviética. Então pode ser que isso seja o princípio, né, para novos referendos e o domínio de toda a porção sul do território ucraniano. Outra notícia importante está relacionada ao Irã. O Irã, que mandou o documento oficial do acordo com os Estados Unidos e com a União Europeia, já mandou a resposta, que está sendo analisado pelos Estados Unidos e pela União Europeia. Aparentemente, nesse novo acordo, o Irã, ele permite abrir o seu país para vistorias de agências internacionais, da Agência Internacional de Energia Atômica, que vai poder vistoriar o que o Irã está fazendo no enriquecimento de urânio, quanto que ele está produzindo,
se ele pode, enfim, usar para fins pacíficos ou para fins militares e tal. E em troca, o Irã vai ter o fim das suas sanções econômicas. Estima-se que mais ou menos 350 bilhões de dólares estejam congelados pelas sanções praticadas pelos Estados Unidos e pela União Europeia, tá? A grande questão é que, como eu falei para vocês, o Irã, através do seu próprio presidente, já anunciou que hoje tem sim capacidade tecnológica para fazer sua arma nuclear, e a AIA também referendou isso hoje. Falou que a quantidade, a massa de urânio enriquecido a 60%, que é praticamente assim mais da metade do caminho, para enriquecer urânio a 90%, que aí sim seria para fins bélicos, né, para fazer a arma nuclear, isso já está pronto. Segundo estimativas da AIA, o Irã ele demoraria de 3 a 4 semanas para produzir o seu próprio arsenal. Isso preocupa bastante, principalmente os países inimigos ali do Irã no Oriente Médio. Eu estaria para vocês que a Arábia Saudita, que é a grande liderança sunita do Oriente Médio, em contraposição ao Irã, que é a grande liderança xiita, mas hoje, como os dois estão indo um pouco mais do lado pró-Rússia, tem rivalidades, sim, tá? Isso é inegável, mas o principal conflito seria com Israel. E Israel já anunciou que, independente do acordo que vai ser feito com a União Europeia, com os Estados Unidos, eles não reconhecem esse acordo como legítimo, porque eles alegam que isso só fortaleceria e enriqueceria o Irã para que ele pudesse continuar produzindo o seu próprio arsenal. Então Israel já anunciou que vai fazer ataques para destruir qualquer tipo de desenvolvimento de armas iranianas. Imagina, professor, Israel não teria coragem? Não. Israel fez isso, por exemplo, em 1981, no Iraque. O Saddam Hussein controlava o país, plena guerra Irã-Iraque, e Israel fez um ataque e destruiu os reatores iraquianos. Até hoje o Iraque não tem suas armas nucleares. Israel fez isso, por exemplo, há 15 anos atrás, em 2007, na Síria. Contra o governo do Bashar al-Assad, atacou reatores e a Síria até hoje não tem o seu arsenal nuclear. Pode ser que Israel faça isso contra o território iraniano. Só que, claro, o Irã, pessoal, mesmo sem armas nucleares, ele é uma potência regional militar. Então isso pode gerar um conflito ainda maior, lembrando que também é uma guerra por procuração, porque Israel tem apoio dos Estados Unidos e da União Europeia, e o Irã tem apoio da China e da Rússia. Liz Truss, primeira-ministra recém-eleita no Reino Unido, começa a montar o seu gabinete, e apesar de falar que ela não liga para questões identitárias, tal, essas coisas, ela é do Partido Conservador do Reino Unido, ela montou o gabinete mais diverso da sua história, da história do Reino Unido. Ela fez, hoje, as principais posições sendo representada por mulheres ou por homens negros, tá? Por exemplo, a vice-primeira-ministra hoje é um cargo de uma mulher, é a primeira vez na história que isso acontece, e o cargo da chancelaria, um dos principais pontos das relações internacionais do país, está sendo ocupado por um homem negro, tá? Então, meio que é um recado, embora ela seja do partido mais conservador, mais à direita, que ela está tentando montar um gabinete um pouco mais diverso. Lembrando que o Boris Johnson, ele acabou de sair pelas suas posturas um pouco complicadas também, em relação a festinhas quando não podia dar, em relação a nomeações de pessoas que eram acusadas de assédio sexual, né, que a gente sabe que aconteceu, enfim, tá bom? Então, meio que é um recado. Porém, o cargo de encarregado pelo meio ambiente está um pouco complicado no momento. A nomeação que ela fez é de uma pessoa que se diz uma antiaquecimentista. Ela fala muito sobre ele, né? Na verdade, fala muito sobre o alarmismo climático global e que não existe todos esses problemas. Que, na verdade, é uma mudança natural da natureza, né? Não tem relação com a atividade humana, com liberação de gás carbônico pelo homem e tal. E que, na verdade, os seres humanos que deveriam se adaptar a essas mudanças climáticas. Só que isso pode entrar, inclusive, olha, a primeira bomba já, né? Num conflito de interesses, por quê? Ele reconhecidamente é um investidor e possui fundos ali de ações relacionados a petróleo e carvão mineral. Ou seja, teoricamente, se o Reino Unido abandonar essas pautas mais ambientais, de carbono zero, ano passado rolou a COP26. A COP26 rolou em Glasgow, que foi liderada pelo Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido, né? E falou que aqui é o ponto de decisão, se a gente não mudar daqui para frente, vai ser o fim do mundo, tal. Então pode ser uma mudança bastante grave, né, da postura do Reino Unido. A Liz Truss falou que ela continua comprometida com as pautas ambientais, mas com a nomeação a gente sabe que talvez o papo não seja bem assim, né? Foi meio contraditória a nomeação, pelo menos pelo que ela fala, tá? E será que vai dar algum tipo de questão? Será que ele vai ser afastado
porque é, de fato, né, um conflito de interesses. O cara que vai guiar a política ambiental do Reino Unido é um cara que quer que tenha mais petróleo e carvão para ganhar mais dinheiro, tá? Então isso pode gerar algum tipo de murmurinho no futuro próximo aí do Reino Unido. E para finalizar o nosso vídeo, o Putin, a gente sabe que está lá no extremo oriente da Rússia, próximo de Vladivostok, né? Para quem joga War sabe o que eu estou falando, beleza? Ele participou de exercícios militares, não ele, né? Mas Vistoriano, claro. Exercícios militares com a Síria, com a China, com a Índia, e agora participa de uma reunião com uma série de lideranças desse mundo oriental, né? E basicamente, assim, as coisas mais fortes que ele falou é o que eu já tinha relatado para vocês ontem, que é o mundo ocidental traiu os países mais pobres. Por quê? Talvez você se lembre, a gente discutiu bastante isso aqui, né? Que a Rússia estava boicotando as exportações de grãos da Ucrânia e está fazendo com que o preço dos alimentos disparasse. Cara, preço do alimento aumentando afeta principalmente o mais pobre, que é o que gasta o dinheiro ali todo momento ali para conseguir comprar alimentos. A Turquia conseguiu mediar um acordo entre Rússia e Ucrânia e foram liberados os portos de Odessa. Segundo a Rússia, aí está a traição, porque era um acordo que tinha sido mediado também pelos países ocidentais, que não era só a Rússia que ia deixar a Ucrânia exportar, mas também que o mundo ocidental finalizaria as sanções contra a Rússia para que a Rússia também conseguisse exportar os fertilizantes, para deixar alimento mais barato, os seus grãos e tal. Segundo a Rússia, as sanções contra os fertilizantes e alimentos, elas realmente foram praticamente a zero, só que ainda existem limitações em relação a transporte, em relação à logística, então ela pode exportar, ela só não consegue levar até os territórios. Ou seja, o mundo ocidental está boicotando a Rússia, ignorando a fome nos países mais pobres. Isso pode, de novo, né, servir como premissa, falei para vocês, da nova Rússia. É a ideia que os russos têm de unir desde a Transnistria até a região de Lugansk e Donetsk, passando também pelo território separatista, região da Moldávia. Tá? Isso pode ser a premissa, porque Odessa, que é esse porto que é mais utilizado para a exportação dos grãos, está sendo constantemente criticado pelos russos, que o mundo ocidental não está cumprindo a sua palavra. Então pode ser, no futuro próximo, que haja algum tipo de intervenção por parte dos russos. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram, não esquece de deixar o seu like, tá? Isso é super importante. Se inscreve no canal, me acompanha aí nas mídias para eu falar um pouco mais sobre minha candidatura. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.